Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início a uma nova aula. Continuo com vocês na matéria de saúde mental. Hoje nós vamos falar sobre transtornos de ansiedade. Inicialmente, eu trouxe o conceito para vocês de ansiedade. Então, a ansiedade é a sensação de apreensão, intranquilidade, incerteza ou medo decorrente de uma ameaça real ou imaginária, cuja origem efetiva dessa ansiedade ela pode não ser realmente conhecida ou pode ser reconhecida. Ali está não. Mas, por exemplo, eu posso saber que o que está causando a minha ansiedade, por exemplo, é uma sobrecarga de trabalho, é um acúmulo de sobrecarga. Foi um processo que eu passei de, de diversos problemas na minha família. Então, às vezes eu sei detectar o início daquela ansiedade. Outras vezes eu não consigo detectar, a origem ela é desconhecida. Um estado ansioso, ele pode ser considerado normal ou patológico, sendo que tal diferenciação depende do julgamento de quem avalia. A diferenciação entre o normal e o patológico é bastante importante. Apenas o estado patológico que tem indicação terapêutica. Tem ansiedade que é considerada normal, por exemplo. Hoje eu vou fazer uma viagem com os meus amigos e vou acordar de madrugada. Aí eu não consegui dormir direito porque eu fiquei ansiosa com aquela viagem. Isso é algo normal que pode acontecer e que vai passar, né? Que tem uma causa ali e que vai passar, né? Eu vou viajar e tudo vai voltar ao normal. Já a ansiedade patológica, ela gera diversos sintomas físicos, ela dura um certo período, então não é algo pontual. É uma apreensão, então, difusa, subjetiva e vaga, associada a sentimentos de incerteza e desesperança. É distinta do medo, né? O medo é uma apreensão intelectual do perigo. Nós vamos falar sobre síndrome do pânico, que fala muito de medo, que é um tipo, né, de ansiedade. A capacidade de ficar ansioso é necessária para a sobrevida, mas os níveis graves de ansiedade colocam em risco a vida, né? Porque a pessoa, ela ansiosa, ela tem vários sintomas e essa ansiedade pode evoluir, pode se agravar e essa pessoa pode acabar colocando em risco sua própria vida. Então, assim, com relação aos sistemas, eu dividi aqui em sistemas e os sintomas, né? As respostas que cada sistema vai desenvolver para a ansiedade. Então, o sistema cardiovascular, palpitação, coração disparado, a gente chama também de taquicardia, pressão arterial aumentada, tontura, desmaio. Tem pessoas que a pressão pode cair e a frequência cardíaca também pode diminuir. Contudo, é mais comum a pessoa ter essa palpitação, essa taquicardia, coração ficar bem disparado, a pressão pode subir, tá? É muito comum dentro da ansiedade generalizada. Com relação ao sistema respiratório, uma respiração rápida, falta de ar, pressão no tórax, respiração superficial, a pessoa fala que está com um bolo na garganta, um nó na garganta. Tem pessoas que têm dificuldade até para se alimentar, tá? Por conta dessa agonia na garganta. Sensação de sufocamento e engasgo, né? Eu já tive uma situação de uma pessoa próxima que estava bastante ansiosa em tratamento para ansiedade, em tratamento inicial, e ela acabou engasgando em um restaurante e foi por conta da ansiedade. Ela engasgou com a própria saliva, estava muito ansiosa e acabou engasgando. Trato urinário, pressão para urinar, micção frequente, a pessoa começa a urinar com muita frequência.
Neuromuscular, reflexos aumentados, reação de tremores, contratura de pálpebras, as pálpebras ficam ali tremendo. Insônia é muito comum. Tremores, frigidez, face franzida, fraqueza generalizada, pernas trêmulas, movimentos desajeitados. Então, dentro da questão neuromuscular, assim, o que eu posso destacar de mais comum para vocês é a insônia, tremores, é, os músculos da face podem ficar se contraindo, os olhos ali também o tempo todo piscando, são bem comuns. Gastrointestinal, muito comum, diarreia, inapetência, né, perda do apetite, repugnância em relação a alguns alimentos, desconforto abdominal, dor abdominal, náusea, pirose, que é a azia, mas é muito comum no gastrointestinal a perda de apetite, inapetência, né, e a diarreia. Com relação à questão comportamental, tem pessoas que ficam com inquietação, inquieta, não sabe o que quer fazer, levanta, senta, anda, tensão física, tremores, fala rápida, falta de coordenação, propensão a acidentes, isolamento por falta da concentração normalmente, isolamento interpessoal, a pessoa muitas vezes ela se isola, ela não tem paciência de conversar com ninguém, inibição, fuga, anulação de pensamentos, sentimentos, hiperventilação, e hipervigilância. Hiperventilação, a pessoa normalmente fica com falta de ar, e hipervigilância, a pessoa normalmente fica em alerta, ela não consegue dormir muito bem. Cognitivo, atenção prejudicada, concentração deficiente, a pessoa relata muito que não está conseguindo se concentrar, que lê, mas não entende. Concentração deficiente, esquecimento é muito comum, erros no julgamento, preocupação, bloqueios de pensamentos, campo perceptual diminuído, criatividade reduzida, produção diminuída, confusão, autoconsciência, perda de objetividade, medo de perder o controle, imagens visuais ameaçadoras, pesadelos. Com relação à questão afetiva, a pessoa normalmente pode ficar irritável, com impaciência, com inquietação, tensão, nervosismo, medo, alarme, terror, agitado, culpa e vergonha. São algumas palavras-chave com relação à questão afetiva. Fatores predisponentes com relação à visão interpessoal. Tem algumas causas que podem gerar, né, ansiedade, como algumas coisas relacionadas a medo da desaprovação interpessoal e da rejeição. Pode estar relacionado também a traumas, como separação, perdas, né, um luto. Pessoas com autoestima baixa também são mais vulneráveis à ansiedade. Visão comportamental é produto da frustração, que interfere com a capacidade de uma pessoa lançar um objetivo desejado. Com relação a estudos familiares, mostram-se que os distúrbios de ansiedade ocorrem tipicamente dentro das famílias. Então, tem uma relação, né? Se a mãe é ansiosa, o filho pode desenvolver ansiedade por N motivos, que tem que ser estudados, né, no momento da consulta. Estudos biológicos, que vários neurotransmissores exercem papel fundamental no controle da ansiedade. Um deles é a serotonina e o GABA também, que é um outro neurotransmissor, que a queda aumenta a atividade do sistema nervoso central e causa depressão psicótica e esquizofrenia também está relacionada. Os níveis de ansiedade, tem ansiedade a nível de pânico,
que pode experimentar uma perda de controle. A pessoa fica em pânico, ela perde o controle das suas ações. Muitas vezes, às vezes nem se lembra ali do que faz no momento. Incapaz de fazer as coisas mesmo com orientação. Então, envolve uma desorganização da personalidade, um aumento da atividade motora, diminuição da capacidade de se relacionar com os outros, percepção distorcidas e perda do pensamento racional. Essa ansiedade a nível de pânico total é uma incapacidade de concentração, desintegração da capacidade adaptativa, incompatível com a vida se permanecer por um período prolongado, que pode resultar em exaustão e em morte por conta do risco, né, ali de uma crise de pânico e a pessoa acabar fazendo algumas coisas que não vai estar, né, vai perder o controle da sua ação ali no momento. O que é um ataque de pânico? É um período intenso de medo ou desconforto, acompanhado por pelo menos 4 de 13 sintomas somáticos ou cognitivos, como taquicardia, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náuseas ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade ou vertigem, desrealização ou despersonalização, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, calafrios ou ondas de calor, parestesia, sensação de anestesia ou formigamento. Tem início súbito, pode ser inesperado ou predispostos por associações. Atinge um pico em cerca de 10 minutos. Pode acontecer independente da pessoa ter o transtorno de pânico ou não. Já ter tido episódios anteriores ou ser o primeiro. O ataque de pânico ele pode ocorrer em uma série de transtornos mentais. Não quer dizer que a pessoa teve um ataque de pânico que ela vai ter somente o transtorno de pânico. Pode ter sido um momento ali e essa pessoa ela pode ter um outro tipo de transtorno mental e teve ali um momento de pânico. O aspecto essencial são ataques recorrentes de ansiedade grave, não restritos a qualquer situação ou conjunto de circunstâncias em particular, portanto, imprevisíveis. A característica essencial é a presença de ataque de pânico recorrente, inesperado, seguidos de pelo menos um mês de preocupação persistente acerca de ter outro ataque de pânico. A pessoa fica com muito medo e ela fica ali pensando o tempo todo que pode ter um outro ataque. Sintomas dominantes é um início súbito de palpitação, dor no peito, sensação de choque, tontura, sentimentos de realidade e frequentemente há medo secundário de morrer, de perder o controle, de enlouquecer, crises súbitas sem fatores desencadeantes, aparentes e frequentemente incapacitantes. Os ataques não devem ser causados por outros transtornos mentais, uso de substâncias ou uma condição médica geral, se for diagnosticado somente como transtorno de pânico. Mas outros transtornos mentais pode ter um momento ali que a pessoa vai ter um ataque de pânico. Isso pode acontecer. Aqui eu trouxe a origem desse termo pânico, que é um susto ou pavor repetitivo. E aqui um estudo de caso. MAT, 45 anos, casada, 3 filhas, funcionária pública. Há 2 meses, enquanto esperava o carro consertar, começou a sentir-se um estranho mal-estar. Sensação de calor pelo corpo, de espinéia, como se algo lhe sufocasse, taquicardia e dor no peito. Tinha a impressão que estava tendo um infarto e que morreria rapidamente. Pediu ao mecânico que lhe levasse a um serviço de urgência. Chegando lá, a sensação pior já tinha passado, mas ela ainda estava muito ansiosa, sobretudo porque acreditava estar tendo um problema físico grave.
O médico a atendeu e foi submetido a vários exames sem nenhum achado clínico significativo. Normalmente, uma pessoa com crise de ansiedade ou com transtorno de pânico, né, que é dentro dessa classificação, ela vai fazer 1.000 exames, principalmente relacionados à área cardiovascular, e não vai encontrar nada. A mesma crise se repetiu cerca de uma vez por semana nos próximos 3 meses, sem que houvesse uma situação específica desencadeadora dos sintomas. Aconteceu no meio da noite, em festas familiares, saída noturna com amigos, indo para o trabalho e em casa descansando. Ou seja, nesse caso não tinha uma causa, né, específica, nada que tivesse, né, como ponto gatilho, ou ponto que desencadeasse essas crises. Etiologia: hiperatividade ou disfunção de neurotransmissores. Como intervir no ataque de pânico? Então, avaliação e manejo de uma crise aguda de ansiedade, ataque de pânico. Inicialmente, eliminar, né, outros problemas que podem ser clínicos. Normalmente a pessoa chega falando que está infartando, que está sentindo dor no peito. Então tem que eliminar, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, né? Então a história clínica completa, exame físico, exame de laboratório. Excluiu, então é ataque de pânico. Sintomas atípicos, como vertigem, perda de equilíbrio, alteração da consciência, perda de controle dos esfíncteres, dor de cabeça, fala indistinta, amnésia, condição orgânica, no caso subjacente. Se excluiu, por exemplo, não é uma vertigem, não é nenhuma outra causa, excluiu ataque de pânico. Sintomas de hiperventilação também. Se a pessoa tem sintomas de hiperventilação, orientar uma respiração mais lenta. E tem essa questão, né, de respirar em um saco de papel, que aumenta o nível de dióxido de carbono no sangue e diminui o excesso de oxigênio circulante. Tem pessoas que ainda usam essa técnica, outras não. Se a pessoa não tem sintomas de hiperventilação, aí vê, né, se está no final da crise, se os sintomas estão cedendo, e se sim, não medicar. E se os sintomas não estão cedendo, benzodiazepínicos e um tratamento especializado. Intervenções ainda, né, descartar as possíveis causas orgânicas para os sintomas de pânico. Anamnese de todos os medicamentos e drogas utilizadas e psiquiátrica completa. Assegurar a transitoriedade da crise e a necessidade do tratamento. Estabelecer rapidamente o contato, deixando o paciente colocar seus sentimentos e emoções. Escutar, né? Uma escuta qualificada é muito importante. E evitar o enfoque punitivos ou julgamentos. E também envolver a família do paciente. Aqui o tratamento farmacológico. Pode-se usar benzodiazepínicos, como o diazepam, por exemplo. A ação é rápida e pouca sedação, média de 2 a 3 semanas de uso, e evitar prescrição em setores de emergência. Normalmente esse paciente ele é medicado ali no momento da crise, depois é encaminhado ao psiquiatra que vai ali medicar. Às vezes o médico passa uma receita, um medicamento e solicita essa avaliação do psiquiatra. Tratamento farmacológico de manutenção. Tem os antidepressivos, os benzodiazepínicos, como alprazolam, clonazepam. Tem um alprazolam mesmo de 0,5 miligramas, que ele é muito usado para crise intensa de pânico. Aí as pessoas que normalmente estão, né, tendo crise de pânico e já teve algum atendimento com psiquiatra, leva esse medicamento na bolsa e se tiver alguma coisa já coloca ali, ele é sublingual, coloca embaixo da língua, que ajuda. Tem o clonazepam também, usado para esses casos de urgência.
Antagonistas e receptores adrenérgicos, como o propanolol, que é um medicamento muito usado. Aqui eu trouxe um documentário que chama Decifra-me ou Te Devoro, que fala sobre síndrome do pânico. Os transtornos de ansiedade, eles se caracterizam-se quando as manifestações ansiosas estão desproporcionais em termos, né, de ansiedade, duração, interferência com o desempenho ou frequência que ocorre, e são classificados como ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, que é uma ansiedade persistente, uma ansiedade de grau mais intenso, incontrolável, apreensivo. Normalmente há 6 meses ou mais. Uma preocupação crônica, não realista, excessiva, sentimentos de apreensão a eventos e problemas do dia a dia. A ansiedade generalizada, ela é generalizada e persistente. Os sintomas mais dominantes incluem, né, nervosismo persistente, tremores, tensão muscular, sudorese, sensação de cabeça leve, palpitações, tontura e desconforto epigástrico, desconforto. Quando a gente fala assim, tô com desconforto na boca do estômago, a gente chama essa região de região epigástrica. Cuidados de enfermagem, crise de ansiedade generalizada. Ensinar a pessoa a identificar os sinais e sintomas do aumento da ansiedade e as maneiras de interromper sua progressão. Exercício de relaxamento, respiração profunda, por exemplo. Transmitir a atitude de aceitação positiva, interagindo de forma breve e frequente. Diminuir estímulos ambientais o máximo possível, deixar a pessoa em um ambiente mais tranquilo. Utilizar o relacionamento terapêutico. Cuidar de enfermagem para transtorno do pânico e agorafobia, medo, né, de lugares fechados. Oferecer apoio emocional sem críticas. Não ter o julgamento, né, porque só quem está vivendo aquela crise de pânico sabe o que está passando e não é simplesmente querendo chamar atenção, é algo real. Aplicar técnicas de relaxamento e respiração, oferecer uma escuta terapêutica ativa, sem críticas, encorajar paulatinamente a pessoa a enfrentar os locais e situações que desencadearam o ataque de pânico e proporcionar que a pessoa possa expressar os sentimentos de ansiedade e medo. Um outro tipo de ansiedade é a fobia social, medo de se expor à observação atenta de outra pessoa, o que leva, né, o paciente a evitar situações sociais, medo de ser observado por outras pessoas, levando à evitação de situações sociais. Exemplo, falar em público, escrever, ler, assinar nome, comer, ir ao banheiro, tudo isso diante de outras pessoas. Aqui um outro caso, né, que eu trouxe, vocês podem ler, de uma pessoa, por exemplo, que ela ficou super nervosa, ansiosa e teve essa fobia social porque ela tinha que assinar seu nome na lista, né, de um vestibular. Aí ela passou muito mal e chegou a ter, né, diarreia, sentir náuseas e até vomitar. Fobia específica. A ansiedade ela é desencadeada exclusiva ou essencialmente por situações nitidamente determinadas e que não apresentam perigo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de certos animais, pavor. Aqui essa aranha nessa foto está realmente na cabeça da mulher, mas tem às vezes a barata, por exemplo, está bem longe da pessoa, a pessoa fica muito mal, tem diversos sintomas de ansiedade ali por conta daquele animal. Tem pavor, tem pessoas que ao ver um sapo na rua tem pavor, começa a entrar em pânico e fica mal. Tem pessoas que têm essa questão com avião, né? Tem pessoas, por exemplo, que já sofreram um acidente de carro, não entra em carro, tem uma fobia específica. Cuidado de enfermagem para transtornos fóbicos ansiosos. Encorajar a pessoa
a explorar sentimentos subjacentes que possam contribuir para temores irracionais, planejar meios possíveis de enfrentá-los em vez de suprimi-los, incluir a pessoa a tomada de decisões relacionadas à seleção de estratégias de enfrentamento de acordo com os níveis de ansiedade. A pessoa pode decidir evitar o estímulo fóbico ou tentar eliminar o medo a ele associado. Aqui é a agorafobia, que é o medo de sair de casa, de multidões, de lugares públicos. O diagnóstico, né? Basta a existência de um comportamento marcante em determinados locais, né, como esse que nós citamos agora, ou de ter sintomas parecidos a um ataque de pânico, sem que nada de errado tenha acontecido nesse local que leve esse paciente a ter essa reação. Aqui também um outro estudo de caso que vocês podem ler como exemplo. A terapia cognitivo-comportamental ela é a única técnica eficaz para tratar a agorafobia. Ela vai ajudar o paciente a enfrentar, né, e vai ajudar nessa questão do comportamento relacionado à exposição. Existe transtorno do pânico sem agorafobia, mas a agorafobia sem pânico é rara. Normalmente, quem tem agorafobia vai ter um pânico ali naquele momento. Tem pessoas que têm, por exemplo, agorafobia de elevador. E aí ela entra em crise de pânico quando entra no elevador. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, é a presença de pensamentos, imagens ou impulsos que vêm à consciência de forma repetida, causando mal-estar à pessoa, e a pessoa tenta afastar esses pensamentos. É uma obsessão mesmo. Comportamentos estereotipados e repetidos ou autos mentais para diminuir a ansiedade nessas compulsões. Por exemplo, eu já tive pacientes que tinham TOC, que até ele chegar no CAPS, se ele passasse por algum carro vermelho, ele tinha que rodar aquele carro vermelho 3 vezes. Todos os portos que ele passava, ele tinha que rodar aquele porte X vezes. Então, assim, ele sempre saía de casa com planejamento, por exemplo, de 2 horas antes do horário que ele tinha que estar no CAPS. Tem pessoas que têm toque de, por exemplo, tem um piso, aí ela só tem que pular de 2 em 2. E ela coloca aquilo na cabeça que se não fizer aquilo, algo de ruim vai acontecer. Aspecto essencial é esses pensamentos obsessivos e compulsivos e deixa a pessoa muito angustiada e com sensação de que vai acontecer alguma coisa errada, né, se ela não fizer aquilo. Cuidado de enfermagem no toque. Dá tempo suficiente para que a pessoa execute seus rituais no início do tratamento. Você não pode bloquear a pessoa no início de fazer os rituais que ela acredita. Começar a limitar gradualmente o tempo dos rituais, à medida que se envolve em outras atividades. Planejar horários com a pessoa para executar a atividade diária, dar reforço positivo aos comportamentos não ritualísticos, encorajar a pessoa a identificar e discutir conflitos evidentes no sistema familiar, encorajar a participação da família na elaboração de planos para reduzir a ansiedade que leva a pessoa ao comportamento ritualístico. Aqui é o transtorno de estresse ou transtorno pós-traumático, TEP. É uma resposta a uma situação ou evento estressante de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica, levando a perturbações. Exemplo, 11 de setembro, um assalto, violência física. Isso pode levar a pessoa a ter um transtorno de estresse pós-traumático, né, após ter sofrido um grande trauma. Cuidado de enfermagem nesse caso, permanecer junto no momento, tranquilizar o paciente, pois esses eventos não são raros após vivenciar algo que causou um trauma, né? Ajudar a pessoa a compreender esse trauma, se possível. Discutir o sentimento de vulnerabilidade e o lugar da pessoa no mundo após o trauma. Reconhecer e dar reforço positivo quando ele interage voluntariamente com as pessoas.
Procurar manter os membros da equipe técnica, quando possível, usando uma abordagem não ameaçadora, franca, direta, amistosa, respeitando os desejos da pessoa quanto à interação com as pessoas do sexo oposto nesse momento, principalmente em casos de estupro. Encorajar a falar sobre o trauma no seu próprio ritmo. Aqui é um outro estudo de caso. E aqui, por exemplo, duas frases de pacientes. Tenho tanto medo, toda vez que me preparo para sair, tenho aquela desagradável sensação no estômago e me aterrorizo pensando que vou ter outra crise de pânico. De repente, eu senti uma terrível onda de medo, sem nenhum motivo. Meu coração disparou, tive dor no peito e dificuldade para respirar. Pensei que fosse morrer. Muito obrigada pela atenção de vocês e me coloco à disposição para dúvidas, tá? Podem me procurar no WhatsApp ou mandar e-mail.